Esse parecer agora que está desde 2020 parado e agora ressurgiu. Essa notificação ela veio da Justiça Militar. É um processo que roda desde 2020 e até eu acreditava que ele não teria tanta relevância até eu descobrir que realmente trata-se de uma perseguição política que eu venho sofrendo já há muitos anos e agora no parlamento isso muito me assusta porque até um parlamentar está enfrentando esse tipo de perseguição política por liberdade de expressão, que foi o que aconteceu, e principalmente estarei participando daqui a alguns dias, eu não sei, semanas, meses, de um processo disciplinar, que é como seria um júri popular na esfera militar, em que os juízes militares e o juiz togado da auditoria militar, eles irão decidir juntos aí se eu mereço ou não permanecer nas fileiras da corporação. Da mesma forma acontece com os policiais militares que praticam crimes hediondos, como tortura, assassinatos, envolvimento com facções criminosas. Eu estou sendo processado aqui pelo governo do Estado pelo crime de denegrir a imagem do superior hierárquico, artigo 66 do Código Penal Militar. Quando, alguns anos atrás, eu estive no programa de televisão e eu falei abertamente, não me arrependo de ter dito, as atrocidades feitas pelo governador na época do Covid e, principalmente, eu reforcei o que foi dito pelo ministro do STJ, Rui Falcão, sobre o que acontecia no estado do Amazonas naquela época, a comando do governador do estado. Esse processo, a gente acreditava que ele teria parado, mas ele veio agora com força para que eu seja levado ao banco dos réus e a justiça comum decida se eu mereço ou não permanecer nas fileiras da Corporação Policial Militar. Essa perseguição tem nome e sobrenome? Foi do governador Wilson Lima, dos seus secretários na época, e que eu avisei que isso estava aí acontecendo, eu avisei que isso estava à tona, o comando da Polícia Militar me avisou sobre isso aí, e eu sou agora admoestado aqui na Câmara Municipal já como parlamentar, sobre esse fato que realmente, novamente, vai me prejudicar a minha família, prejudicar até o bom andamento dos nossos trabalhos aqui, mas, como eu disse, e continuo dizendo, eu não me acovardo, eu irei enfrentar novamente o governador e seus secretários, agora na esfera da justiça, e que prevaleça a justiça. O que eu fiz pelo próprio presidente do inquérito policial militar foi lhe solicitado o arquivamento, que ele não viu motivo para que eu seja levado ao banco dos réus. E na época, a gente não sabe o que aconteceu, que o comandante na época discordou do parecer e direcionou isso tudo para a justiça comum, e agora, como eu falei, nós estaremos sentados nos bancos dos réus, como acontece com vários bandidos que praticam crimes de natureza estrondosa, e eu estou sendo aqui por o crime de liberdade de expressão. É um exemplo que acontece hoje com o presidente Bolsonaro no país. O senhor tem medo de ser condenado? Foi meu primeiro trabalho, foi na Polícia Militar, com 17 anos, e eu tentei construir dentro dela uma história ilibada. Eu nunca respondi processo nenhum criminal que não seja no exercício da minha função. Eu tenho, porque o que eu tenho na minha vida hoje, o que minha família tem, o que o meu irmão tem como parlamentar também, se deve muito à Polícia Militar, porque eu com 17 anos eu fui arrimo de família, eu sustentei minha família com o meu trabalho na Polícia Militar, e eu saí dela de cabeça erguida para a aposentadoria, e hoje isso ser colocado em xeque por alguém que se sente ameaçado por um comentário que eu fiz num programa de televisão, realmente coloca a gente numa situação delicada, e hoje eu temo pela minha carreira, pelo que eu tenho hoje de certo na minha vida. O que eu tenho hoje como parlamentar é temporário. Hoje eu estou como vereador, eu estou como parlamentar, mas como tenente-coronel da Polícia Militar, é daqui para o resto da vida. Agora, a sua defesa, o que vai começar a agir a partir de agora? Quais são os próximos passos em relação a isso? Eu estou com meus advogados aqui, eles vieram comigo para receber essa intimação, para que em 3 dias eu apresente os nomes dos meus advogados e uma prévia defesa. Já foi instaurado o Conselho Permanente de Justiça Militar, em que são membros ali alguns coronéis, e o juiz togado é o juiz-presidente, para que ele dê a decisão final. E a minha defesa, ela vai alegar o quê? Ela vai alegar que eu apenas, no programa de televisão, eu ratifiquei
o que o ministro Rui Falcão colocou no parecer dele final, de que o estado do Amazonas, naquela época do Covid, naquela época da CPI, em que o deputado Péricles foi o presidente da CPI, o estado do Amazonas existia aqui uma facção criminosa, e essa facção criminosa ela era liderada pelo governador do estado, o senhor Wilson Lima. E isso aí, uma defesa para isso. Até porque esses processos ainda estão em andamento. Então, eu não volto uma vírgula daquilo que eu disse, eu vou continuar, meus advogados vão continuar com essa pauta para a defesa, que ele que intime também, ou processe também o ministro Rui Falcão, que colocou apenas aquilo que eu repliquei. Agora, o senhor pretende pedir um apoio aqui da Câmara Municipal? Como que o senhor avalia todo esse processo aqui dentro da casa, né? Ou é algo mais externo, mais algo pessoal da sua carreira militar? Amanhã eu farei um discurso sobre isso, sobre essa perseguição política, e já conversei com o presidente da casa, pouco antes dessa coletiva, e o presidente se mostrou solidário, achou isso um absurdo, achou que isso não é pertinente, até contra a própria casa, e que irá fazer o que for necessário para que realmente a gente seja inocentado e para que essa casa também não seja manchada por algo tão leviano feito por parte do governador do estado. Então tá, meus amigos, a todos que acompanham a programação do portal ITV-CM7 Brasil, vocês estão acompanhando aí essa intimação que foi entregue ainda há poucos instantes, né, juntamente à Junta Militar para o Coronel Rosses, vereador e Coronel Rosses, a respeito da sua expulsão da corporação. Bom, como ele disse ainda há pouco, ele terá um prazo de 3 dias para apresentar defesa, mas mesmo assim ele terá aí as condições necessárias, né, para apresentar, né, todos esses diálogos, apresentar toda a documentação e tentar, né, se defender. Até porque ele agora vai para a Justiça Militar e assim vai prosseguir com o seu processo. Segundo o Coronel Rosses, trata-se de uma perseguição política por parte do governador do estado, Wilson Lima. Mais informações a respeito deste caso você vai poder acompanhar dentro da nossa programação e acesse a partir de agora, portal cm7brasil.com.